Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beatriz começa a se sentir mal repentinamente, deixando todos ao seu redor apreensivos. Clarice, ao perceber a gravidade da situação, corre para ajudá-la. Enquanto tenta acalmá-la, uma lembrança há muito esquecida surge em sua mente como um relâmpago. Um momento do passado que parecia perdido. A memória vem à tona com clareza, trazendo consigo sentimentos confusos e inesperados. Enquanto isso, na casa de Teresa, a tensão cresce. Ela demonstra sua insatisfação com a presença de Bob, deixando claro que não o quer por perto. Suas palavras carregam rancor e frustração, criando um clima pesado. Bob, por sua vez, tenta se justificar, mas percebe que não há espaço para argumentos. O ressentimento de Teresa parece ser mais profundo do que ele imaginava. Ainda abalada, Bia decide tomar uma atitude que vinha adiando há tempos. Com o coração apertado, procura Beto para pedir perdão. Envergonhada e emocionada, ela admite seus erros e implora por uma segunda chance. Beto, surpreso com sua sinceridade, reflete sobre o pedido. Ele sabe que o passado não pode ser apagado, mas a intensidade do momento o faz reconsiderar seus sentimentos. Enquanto isso, Raimundo vive um momento de confusão ao encontrar Marlene. Por um instante, seus olhos lhe pregam uma peça, e ele a confunde com Lígia. A semelhança entre as duas o deixa atordoado, fazendo com que reviva lembranças antigas. Marlene, sem entender sua reação, observa perplexa enquanto ele tenta se recompor. Em outro canto da cidade, Maristela está determinada a garantir que Bia receba o melhor tratamento possível. Para isso, busca a ajuda de Zélia, confiando que juntas poderão encontrar um meio de conseguir o novo diagnóstico. Zélia, sempre disposta a auxiliar os amigos, aceita o desafio e começa a traçar um plano para ajudá-la. Ambas sabem que a saúde de Bia depende dessa informação e estão dispostas a tudo para obtê-la. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e me diga qual o seu personagem favorito da novela até agora. Enquanto isso, Ulisses e Glorinha fazem uma descoberta chocante. Durante uma conversa reveladora, eles desvendam um segredo guardado há anos. Orlando é, na verdade, o pai de Ana Maria. A revelação os deixa em choque, pois muda completamente a visão que tinham sobre suas próprias histórias. A verdade vem à tona de maneira inesperada, trazendo consigo novas questões e dúvidas sobre o passado. No meio de tantas reviravoltas, Beatriz sente que precisa compartilhar algo com Clarice. Ainda impactada pela memória que emergiu durante seu mal-estar, ela decide mostrar a toalha que trouxe à tona seu flashback. Ao ver o objeto, Clarice sente um arrepio percorrer seu corpo. O simples tecido carrega consigo um pedaço de sua história que ela não sabia que ainda existia. O passado, que parecia enterrado, ressurge com força total, trazendo consigo um turbilhão de emoções que ela não estava preparada para enfrentar. Coralina, a humilde empregada da família Alencar, acaba desempenhando um papel crucial na luta pela verdade, ao expor um plano ardiloso que quase destruiu a vida da mocinha. E, ironicamente, é a própria Maristela quem fornece à jovem a chave para desmascará-la. A vilã, cada vez mais acuada e fora de controle, enfrenta uma grande reviravolta em seu plano quando Juliano e Zélia, determinados a mantê-la sob controle, decidem agir. Para impedi-la de causar mais estragos, o vilão toma uma decisão drástica. Começa a dopar a própria mãe com os mesmos medicamentos que haviam sido usados contra Clarice. Esse artifício cruel a deixa em um estado de confusão e vulnerabilidade, tornando-a ainda mais imprevisível e perigosa. É nesse momento que Maristela, completamente desorientada, comete um erro fatal. De volta à mansão dos Alencar, ela entrega para Coralina um colar valioso, sem se dar conta da importância do objeto. Para a empregada, a joia não passa de um simples acessório, sem qualquer ligação com o esquema que envolvia a falsa acusação de roubo contra Beatriz. Enquanto isso, Beto, incansável na missão de provar a inocência de sua amada, segue cada pista minuciosamente. Sua determinação o leva a investigar a fundo os bastidores da mansão e, em uma reviravolta surpreendente, descobre que Coralina está com o colar.
Ele logo revela toda a verdade para a empregada, que, ao compreender a gravidade da situação, toma uma decisão corajosa e inesperada. Sem hesitar, Coralina procura a polícia e entrega o colar, provando que Beatriz havia sido vítima de uma armação cruel. Sua atitude não só garante a liberdade da mocinha, como também desmascara definitivamente Maristela, que vê seu plano desmoronar diante de seus olhos. A vilã, antes imponente e manipuladora, agora se vê sem saída, completamente desacreditada e isolada. A ação de Coralina não apenas salva Beatriz de uma injustiça, mas também marca um momento de redenção para a empregada. Durante anos, ela testemunhou as artimanhas e crueldades de Maristela sem poder interferir. Agora, ao virar o jogo, Coralina conquista sua revanche pessoal, demonstrando que, mesmo aqueles considerados insignificantes, podem mudar o rumo de uma história. A partir desse momento, o destino da vilã começa a ruir. Com seu esquema exposto, Maristela perde aliados e vê sua influência se esvair. Juliano e Zélia, percebendo que não há mais como protegê-la, se afastam. Sozinha e sem alternativas, a Megera tenta uma última cartada para recuperar o controle da situação, mas o cerco já está fechado contra ela. No tribunal, as provas apresentadas por Beto e a confissão de Coralina são suficientes para inocentar Beatriz, que finalmente pode respirar aliviada. O juiz decreta o fim do processo contra ela, encerrando um dos capítulos mais angustiantes de sua vida. A jovem, que sempre manteve sua integridade apesar das dificuldades, agora é reconhecida como a verdadeira vítima da história. Enquanto Beatriz celebra sua liberdade ao lado de seus entes queridos, Maristela enfrenta um destino cruelmente irônico. Sem o poder que outrora exercia e completamente desacreditada, a vilã é presa por suas ações e, enfim, paga por todos os seus crimes. A justiça é feita, e Coralina, a inesperada heroína dessa história, prova que coragem e honestidade são armas poderosas contra a maldade. Seu gesto de bravura não apenas muda o destino de Beatriz, mas também marca o início de uma nova fase para todos os envolvidos, onde a verdade finalmente prevalece. Com Maristela atrás das grades, a vida de Beatriz começa a voltar ao normal, mas as marcas deixadas pelos momentos difíceis ainda estão presentes. A jovem, agora reconhecida como vítima da cruel armação, decide recomeçar sua trajetória de forma independente. Com o apoio de Beto e Coralina, ela se lança em novos desafios, determinada a provar que pode se reerguer sozinha. Enquanto isso, Juliano e Zélia tentam se desvencilhar do passado conturbado. Sem a influência de Maristela, os dois são obrigados a encarar as consequências de suas ações. Juliano, cada vez mais atormentado pela culpa de ter manipulado a própria mãe, decide buscar uma redenção tardia. Ele confessa à polícia sua participação nos crimes e aceita colaborar com as investigações na esperança de amenizar sua pena. Coralina, por sua vez, vê sua vida mudar completamente após sua atitude corajosa. Antes vista apenas como uma empregada, ela agora é reconhecida como a peça-chave para a reviravolta no caso. Seu senso de justiça não passa despercebido e, como recompensa por sua bravura, Beatriz e sua família a ajudam a realizar um grande sonho: abrir o próprio negócio. Assim, Coralina deixa a mansão dos Alencar para abrir um pequeno café, onde finalmente se sente dona do próprio destino. Mas a paz ainda não é completa. Dentro da prisão, Maristela não se conforma com seu destino. Sua fúria cresce a cada dia, alimentada pela raiva contra aqueles que a traíram. Em um momento de pura insanidade, ela tenta arquitetar um plano de fuga, mas suas intenções são rapidamente descobertas. Sem aliados e sem poder, a ex-mandante de tantas tramóias acaba isolada, sem qualquer perspectiva de vingança. Já Beatriz, ao lado de Beto, decide reconstruir sua vida longe das sombras do passado. Com a verdade finalmente restabelecida, ela recebe uma proposta irrecusável para seguir sua carreira dos sonhos. Determinada a seguir em frente, ela parte para uma nova jornada, sabendo que, apesar de tudo, saiu mais forte e preparada para enfrentar o mundo.
O destino, sempre imprevisível, mostrou que a justiça pode demorar, mas nunca falha. A história de Beatriz, Coralina e todos os envolvidos chega ao fim com a certeza de que a verdade, mesmo diante das piores adversidades, sempre encontra uma maneira de prevalecer. E aí, gostou do vídeo? Então fique ligado no nosso canal, porque só aqui você ficará por dentro de tudo sobre Garota do Momento. Agradece a ajuda de Lígia, reconhecendo o apoio que ela lhe deu em um momento crucial. Ele se mostra genuinamente grato e reforça a importância da amizade entre eles. Enquanto isso, Raimundo desabafa com Alfredo sobre sua crescente preocupação com a saúde de Lígia. Ele observa que a amiga tem demonstrado sinais de fraqueza e cansaço e teme que algo mais sério esteja acontecendo. Alfredo tenta tranquilizá-lo, mas Raimundo não consegue afastar a inquietação. Enquanto isso, Topete luta para se adaptar às mudanças em sua vida após o acidente. O que antes era natural, agora se tornou um desafio, e ele sente o peso da nova realidade. A frustração se acumula, e ele se vê diante de um dilema: aceitar sua nova condição ou continuar se lamentando pelo que perdeu. Apesar do sofrimento, ele tenta manter a cabeça erguida, mas não consegue evitar os momentos de desespero. Lígia, por sua vez, enfrenta um problema inesperado. Enquanto está sozinha, começa a passar mal e, sem alternativas, pede ajuda a Raimundo. Ele não hesita e corre ao seu encontro, preocupado com seu estado. A situação deixa claro que sua preocupação com a saúde dela era justificada, e ele decide que não pode mais ignorar os sinais. Lígia, por outro lado, reluta em aceitar que precisa de cuidados médicos. Paralelamente, Bia segue com seus planos de vingança contra Beatriz e decide envolver Ronaldo em sua nova armadilha. Sabendo de um segredo comprometedor do rapaz, ela o chantageia para que ele a ajude. Ronaldo se vê encurralado, sem saída, e acaba cedendo à pressão, mesmo sabendo que está se envolvendo em algo perigoso. Em meio a tantas tramas, Basílio surge como um apoio inesperado para Beatriz. Vendo as dificuldades enfrentadas pela jovem, ele decide ajudá-la financeiramente. Beatriz, inicialmente resistente a aceitar qualquer tipo de auxílio, percebe que não tem outra alternativa. A ajuda de Basílio chega no momento certo, dando a ela um fôlego para enfrentar as dificuldades que vêm se acumulando. Enquanto isso, Zélia faz uma descoberta alarmante. Investigando documentos da perfumaria carioca, ela encontra evidências de que um dos novos produtos da empresa foi adulterado. A revelação a deixa em choque, pois isso pode significar um grande escândalo para a família Alencar. Ciente da gravidade da situação, Zélia percebe que precisa agir rapidamente antes que seja tarde demais. Com todos esses acontecimentos, o destino dos personagens se entrelaça em uma rede de segredos, conflitos e revelações que prometem transformar completamente suas vidas. Cada decisão tomada agora terá consequências imprevisíveis, e ninguém sairá ileso dessa trama repleta de reviravoltas. Beto está inquieto. Desde que Beatriz foi acusada injustamente de roubo, ele não consegue tirar a ideia da cabeça de que há algo errado nessa história. Beatriz sempre foi honesta, e o fato de a joia ter sumido justo quando ela estava próxima apenas levanta suspeitas demais para serem coincidência. Preso a um noivado indesejado com Bia, que usa um suposto laudo médico para chantageá-lo, ele se vê sem saída. Mas, se não pode resolver seus próprios problemas neste momento, pelo menos pode ajudar a amiga a provar sua inocência. Determinado a encontrar o colar desaparecido, Beto inicia uma busca detalhada na mansão dos Alencar. Afinal, se a joia foi roubada, é provável que esteja escondida em algum canto da casa.
Com sua mente já tomada pelo plano, ele só precisa de uma oportunidade para colocar sua investigação em prática. O momento certo surge quando a empregada da casa precisa sair às pressas para atender a um chamado de urgência. Com a mansão temporariamente sem supervisão, Beto não pensa duas vezes antes de agir. Ele sabe que não tem muito tempo, então começa a vasculhar os cômodos um por um, analisando gavetas, armários e até mesmo revisitando os lugares menos óbvios onde alguém poderia esconder algo tão valioso. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual personagem você mais odeia: Maristela, Juliano, Bia ou Zélia. Por mais que tente, não encontra nenhuma pista do paradeiro da joia. A cada nova tentativa frustrada, sua inquietação aumenta. Será que se precipitou ao suspeitar de Bia? Ou será que a jovem simplesmente escondeu o colar em outro local? Essa última hipótese começa a ganhar força em sua mente. E logo ele chega a uma nova conclusão. Talvez a peça esteja na Perfumaria Carioca, empresa da família Alencar. Decidido a seguir essa nova linha de investigação, Beto busca a ajuda de Basílio, um amigo leal que já o ajudou em outras situações difíceis. Juntos, eles arquitetam um plano para entrar no escritório de Juliano Alencar sem levantar suspeitas. A estratégia é arriscada, mas Beto está determinado a seguir adiante. Com cuidado e precisão, os dois conseguem acessar o escritório sem chamar a atenção. Uma vez dentro, Beto começa uma busca minuciosa. Ele examina gavetas, arquivos e até mesmo o cofre, mas, para sua frustração, não encontra o colar. Já está prestes a desistir quando algo inesperado chama sua atenção. Em um canto discreto do escritório, cobertas por um lençol empoeirado, estão algumas telas de pintura. A princípio, Beto não dá muita importância, mas ao puxar o tecido e revelar as obras, fica surpreso. Os quadros são assinados por Clarice e trazem um padrão curioso. Todos retratam a flor de imperatriz, um símbolo recorrente nas suas obras antes do acidente que a fez perder a memória. A descoberta é um verdadeiro choque. Clarice não se lembra de seu passado, e muito de sua identidade está envolto em mistério. Essas pinturas podem ser uma peça fundamental para ajudá-la a recuperar suas lembranças. O que significam essas flores? Por que ela as pintava com tanta frequência? E mais importante, como essas telas foram parar no escritório de Juliano? Beto sabe que não pode simplesmente ignorar aquilo. Ele precisa mostrar os quadros a Clarice e observar sua reação. Talvez, vendo suas próprias obras, algo em sua mente se desbloqueie. Tomado por essa certeza, ele decide agir. No dia seguinte, encontra uma desculpa qualquer para levar Clarice até a Perfumaria Carioca. A jovem, sem suspeitar de nada, aceita acompanhá-lo. Assim que chegam ao escritório de Juliano, Beto a conduz até o canto onde encontrou as telas e, sem dizer nada, puxa o lençol, revelando as pinturas. Clarice fica paralisada. Seus olhos correm por cada detalhe das telas, absorvendo as cores, os traços, as formas. Algo dentro dela se revira. Um turbilhão de sensações a invade, como se sua mente tentasse resgatar memórias há muito tempo esquecidas. Suas mãos tremem ao tocar a superfície de uma das pinturas. Ela reconhece aquela obra. De alguma forma, sabe que é sua, mas ao mesmo tempo, sua mente se recusa a aceitar essa verdade. "O que é isso?" pergunta com a voz embargada. "São suas pinturas, Clarice", responde Beto com suavidade. "Você as fez antes do acidente. Eu achei que você precisava vê-las." Ela dá um passo para trás, confusa. A lembrança está ali, na ponta de sua consciência, mas parece fora de alcance. Seu coração acelera, e ela sente a respiração descompassar. A flor de imperatriz. Por que ela pintava aquela flor com tanta frequência? O que significava para ela? Seu peito se aperta com uma angústia inexplicável. Não pode ser. Eu
Eu não me lembro, murmura, levando as mãos à cabeça como se tentasse puxar as lembranças à força. Beto se aproxima, segurando seus ombros com delicadeza. Está tudo bem. Você não precisa se lembrar agora. Mas isso prova que você é mais do que aquilo que disseram que você era. Você tem um passado, Clarice. E nós vamos descobrir tudo sobre ele, juntos. As palavras dele são um bálsamo e, ao mesmo tempo, uma faísca. Algo dentro de Clarice se acende. Uma vontade, um desejo de saber a verdade. Se aquelas pinturas são realmente suas, significa que ela foi uma artista antes do acidente. Mas por que ninguém nunca lhe disse isso? Quem teria escondido aquelas obras? O que mais estão escondendo dela? A partir daquele momento, uma nova chama surge dentro de Clarice. Ela precisa descobrir quem era antes de perder a memória. Precisa entender por que aquelas flores aparecem em suas obras. E, mais do que tudo, precisa saber o que mais ocultaram dela. Sem perceber, Beto deu início a algo muito maior do que imaginava. Aquela descoberta não apenas ajudará Clarice a recuperar suas memórias, mas também trará à tona verdades que muitos prefeririam manter enterradas. E ele está pronto para enfrentar qualquer consequência, desde que isso signifique ajudar Clarice a reencontrar sua verdadeira identidade. A busca pelo colar roubado ainda não chegou ao fim, mas agora, uma nova e inesperada missão surge diante dele. Uma missão que pode mudar o destino de todos os envolvidos nessa história. Clarice ainda sente o coração acelerado enquanto encara as pinturas. Sua mente é um turbilhão de pensamentos desconexos, flashes de memórias fragmentadas que não consegue organizar. Mas no fundo, ela sente que está perto de algo importante. Beto observa sua expressão com atenção. Ele sabe que mexeu com algo profundo, algo que pode trazer consequências imprevisíveis. Ainda assim, não se arrepende. Ele está disposto a ir até o fim para ajudar a amiga a recuperar sua história. Eu preciso descobrir a verdade, Beto, ela diz finalmente com a voz firme. Se essas pinturas são minhas, então alguém escondeu isso de mim. Alguém não quer que eu me lembre. Ele assente, já compartilhando da mesma suspeita. E eu vou te ajudar, mas precisamos ser cuidadosos. Quem quer que esteja escondendo seu passado, pode tentar impedir que você descubra. Clarice respira fundo e toca uma das telas com delicadeza. Seu olhar se fixa na flor de imperatriz, como se esperasse que a pintura lhe devolvesse todas as respostas que busca. No entanto, antes que possam discutir mais, um barulho no corredor chama a atenção dos dois. Passos firmes ecoam pelo chão de mármore, aproximando-se rapidamente do escritório. Beto reage instintivamente, puxando Clarice para um canto discreto, protegendo-a com o próprio corpo. A porta se abre bruscamente e Juliano Alencar surge, os olhos estreitados em desconfiança. O que estão fazendo aqui? Sua voz ressoa com frieza. Clarice sente um arrepio percorrer sua espinha. Juliano sempre foi enigmático, mas agora ela sente que há algo mais em seu olhar. Algo que confirma suas suspeitas. Beto, mantendo a calma, responde sem hesitar. Estávamos esperando você. Precisamos conversar. Juliano cruza os braços, avaliando os dois com um olhar afiado. Sobre o quê? Clarice dá um passo à frente, ignorando o medo que borbulha dentro dela. Sobre quem eu sou e sobre por que essas pinturas estavam escondidas aqui. Por um instante, Juliano parece pego de surpresa, mas se recupera rápido. Não sei do que está falando. Não minta para mim, ela rebate, firme. Eu sei que há algo que estão escondendo. O silêncio que se segue é sufocante. Juliano estuda Clarice por um momento, e então esboça um sorriso frio. Acho que você deveria ter mais cuidado, Clarice. Algumas verdades podem ser perigosas. As palavras pairam no ar como uma ameaça velada. Beto cerra os punhos, pronto para revidar, mas Clarice o segura pelo braço. Se é assim, então vamos descobrir por conta própria, ela declara determinada. Juliano apenas solta um riso baixo e, sem dizer mais nada,
sai do escritório. Mas Clarice e Beto sabem que a partir daquele momento nada será como antes. Eles estão mais perto da verdade e também de um perigo que ainda não podem mensurar. A busca pelo colar e pela verdade sobre o passado de Clarice agora se entrelaçam. E a cada passo, a trama se torna ainda mais sombria. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento.